O medo. O medo como espelho do eu. Podíamos, em vez de termos colocado aqui medo, podíamos ter colocado outro tipo de vivência interna, outra emoção qualquer. Mas nos tempos que estão a decorrer, é normal todos nós estarmos a experienciar em diversos níveis uma sensação de medo. Medo perante a incógnita, perante aquilo que não sabemos que vai acontecer a seguir. Nós, no facto de estarmos habituados a estar a viver a vida de acordo com a normalidade e de repente ocorre uma situação coletiva que gera um autêntico tremor de terra e que faz com que tudo de repente esteja em stand-by, é humano haver essa emoção, o medo, a surgir. Medo perante aquilo que possa ou não acontecer, como é que nós nos relacionamos com o presente e ao mesmo tempo dar resposta àquilo que à nossa volta pede por resposta, e a tendência da mente a estar a pensar já no futuro, a pensar em como é que vai fazer as coisas ou não. E todos nós temos a nossa mente, não é? Todos nós temos o nosso próprio processo de digerir o que está a acontecer. Nesse sentido, a nossa mente é um mecanismo através do qual o ser humano tem disponível para se relacionar consigo e desde aí com o meio que o rodeia, seja com situações, seja com objetos, seja com desafios, seja com pessoas. Tudo isso nós vemos através do nosso processo psíquico, da nossa percepção, da nossa mente. E a mente, tal como falámos na reflexão anterior, é composta por várias camadas, várias dimensões. E nós tendemos a viver o presente quando nos estamos despertos para dimensões mais subtis e profundas de nós próprios. Tendemos a viver de acordo com a nossa memória, com o nosso intelecto e com as nossas identidades, com os nossos apegos. Enquanto o indivíduo não mergulhar num espaço que já está presente nele próprio, que é a tal Chitta, a tal consciência, a inteligência pura, nós tendemos a limitar ou a excluir em nós próprios, e dessa exclusão vivemos aquilo que a vida nos confronta ou nos brinda, não é? A nossa mente, nesse sentido, convém estar a haver espaço em nós para que possamos trabalhar sobre a nossa mente. Porque de acordo conforme o estado da nossa mente, assim nós iremos tender a lidar com o presente. E há duas formas de nós nos relacionarmos com o presente. Ou através da reação, ou através da resposta. E daí vem a palavra responsabilidade. E cada um de nós tem a responsabilidade de estar consciente como é que está a relacionar-se ou a lidar com aquilo que está a acontecer. A palavra responsabilidade significa habilidade para respondermos. E de acordo com o nosso estado mental, a nossa psique, a nossa percepção, nós iremos tender a ver as coisas não como elas são, mas como nós estamos a dar-lhe significado para nós. Porque a mesma situação para uma pessoa pode ser a outra pessoa pode ter outro tipo de interpretação para com a situação. Agora, o que está a acontecer a nível coletivo é uma situação que toca a todos, em diversas dimensões da vida, não só social, cultural, económica, familiar, mas também em si próprio, na sua individualidade. Esta situação pode ser uma autêntica oportunidade do indivíduo se aprofundar mais e mais dentro de si próprio, no sentido de se permitir, eventualmente, a perceber de aspectos de si próprio que, se não fosse por esta situação,
não teria um motivo para reconhecer em si. Então, esta situação é uma tremenda oportunidade para cada ser humano parar, e parar não significa estarmos com o corpo parado, parar no sentido de, para alguns dias, para algumas semanas, deixarmos de sermos movidos para as nossas tarefas banais, aquilo que nós estamos habituados. Parar nesse sentido e de repente parece que sobra espaço e tempo. E nesse tempo, investirmos esse tempo para olharmos para nós, no sentido de percebermos como é que está o nosso próprio espelho interno. Porque o espelho, antes de ser externo, da minha perspectiva e percepção, o espelho é interno. E o espelho é a nossa percepção. Conforme está o nosso espelho, assim nós iremos tender a reagir ou a responder de acordo com os recursos que nós temos ou não integrados em nós. Imaginem que a nossa mente é um espelho, mas se o estado do espelho não está plano, se o espelho está côncavo ou convexo, ele vai distorcer a realidade, ou vai tender a ver a realidade de acordo com os seus prejuízos, com as suas crenças fortemente instaladas, de acordo com os seus pensamentos, mais do que de acordo com os pensamentos, de acordo com as suas verdades. Porque o pensamento por si só não tem poder algum. O que dá força ao pensamento é o significado que nós lhe atribuímos. E aí vêm as nossas crenças. E aí vêm então as nossas lentes, não é? Os nossos gostos, as nossas aversões. E tudo isso faz com que o nosso espelho, a nossa percepção, o facto de eu perceber o que está a acontecer, esteja, em vez de plano, esteja com tendências, com apegos, esteja corrupto, não é? E se nós fizermos a experiência de colocarmos à nossa frente um espelho e o espelho está distorcido, não é? Nós podemos até assustar-nos. Então, como é que está o nosso espelho interno? Porque nós até podemos ter andado todos estes anos na boa com esse espelho interno. Mas de repente, eis que acontece uma situação num calendário global e coletivo que nos confronta como é que o nosso espelho individual está em harmonia perante o desafio e o estímulo externo que a vida nos está a confrontar. E nesse sentido, não é? A situação externa, e estamos agora aqui a colocá-la a nível global, a nível do grupo, porque é algo que todos nós estamos a experienciar, não é? O que é que esta situação externa nos está a mostrar? Não é que seja a situação um espelho em si, mas a situação vai eventualmente tocar em características minhas, da minha identidade, não é? Que vão colocar-me num estado de alerta, ou num estado de tensão, ou num estado de ansiedade, não é? E se nós estivermos conscientes disso, nós podemos ver, desde o nosso espaço de neutralidade, de atenção a nós, ou desde esse espaço meditativo. Já sabemos que a meditação é aquele espaço onde os pensamentos deixam de nos influenciar, é aquele espaço onde nós podemos estar conscientes e desde o qual nós observamos as nossas tendências, os nossos pensamentos. Mas em vez de ser os pensamentos a fazer-nos reagir perante o estímulo, nós estamos conscientes do nosso espelho. E em vez de levarmos a nossa atitude ao exterior desde um espelho num estado côncavo ou convexo, podemos respirar, por exemplo, praticar a paciência, ok? E abordarmos a situação desde um espaço mais flexível ou menos tenso. E podemos sim relacionarmos agora com o que está a acontecer, mas de uma forma diferente. Okay? Porque esta situação que estamos a vivenciar pede mais do que mudanças, pede transformações. Porque uma mudança é tipo uma operação de cosmética, onde nós colocamos de acordo com os ventos, com as estações, podemos
mudar, tirar a barba, colocar barba, isto ou aquilo outro, não é? Tudo isso. Mas é uma operação superficial. E estas situações, quando tocam nestas dimensões tão profundas e intrínsecas do ser humano como a sobrevivência, não é? Pede realmente que o nosso olhar se volte para dentro e nós possamos fazer uma remodelação interna. Não é? E essas remodelações, eventualmente, são remodelações que exigem ou que pedem coragem. E a palavra coragem, não é? É composta por agem, ação, agir e também cores. Não só de darmos cor ao aparente cinzento do período que estamos a atravessar, mas também uma ação por parte do coração. Não tanto coração enquanto órgão, mas enquanto centro de ti, em ti. Ok? Então, aquilo que há a fazer é, da minha perspectiva, e trabalhando sobre os medos, nós trabalharmos sobre eles, mas percebendo o medo também como um fenómeno. Se nós permitirmos que seja o medo a basear a nossa vida, e se nós não estamos conscientes disso, nós iremos tender a estar a alimentar e a gerar no nosso corpo, num corpo físico, não é? Estados de não harmonia, de desarmonia. Não é? Como em inglês se diz doença, disease. Em vez do corpo estar num estado at ease, em paz, deixa de estar num estado em paz e surge então a disease. Então, de acordo conforme a química que está a operar no nosso corpo, assim nós iremos estar a tender a colocar ainda mais problemas nos problemas que estamos a pintar em nós. E de tal forma que os estamos a pintar, que os tornamos tão reais, que os projetamos para fora de nós. Então, onde é que está, de alguma forma, a separação entre aquilo que é sentido, vivido, e aquilo que é vivido externamente? Se nós trabalharmos sobre nós próprios, se nós estivermos realmente disponíveis para operarmos uma transformação em nós, e reparem, a palavra transformação significa atravessar formações, crenças fortemente enraizadas, nós permitimos passar de um estado exclusivo, fechado, inflexível, agarrado às nossas opiniões, às nossas crenças, não é? E passamos a adotar um estado mais inclusivo, mais equânime. E o espelho, a percepção, deixa de estar distorcida e fica plana. E um espelho quer-se plano, para que de alguma forma, através dele, nós consigamos perceber o outro lado, mas sem distorções. Mas ao mesmo tempo que este momento que estamos a viver pede que nós hajamos no exterior, e se calhar até não, podia estarmos em quarentena, entre aspas, fechados em nossas casas, pelo menos quem possa fazê-lo estar, nem sequer estamos a ser obrigados a irmos para fora. Estamos aqui. Então temos um espelho. E por que não aproveitarmos este momento das nossas vidas com esse espelho, em vez de estarmos com ele voltado para fora, o voltarmos para nós. Para que nós nos possamos ver ao espelho. Porque se eu tendo a ver-me a mim nos outros, se calhar eu estou a tirar a liberdade que os outros têm para ser aquilo que eles são. Porque eu estou à espera que os outros sejam aquilo que eu espero que eles sejam. E outra coisa é estar a ver os outros, a situação em mim. Eu estou num estado de inclusividade, num estado de vulnerabilidade consciente, no qual eu acolho em mim
aquilo que a circunstância, o outro, me dá a sentir. Mas eu trabalho sobre esse aspecto. Eu percebo o que é esse aspecto que o exterior me aporta em mim tem para me oferecer. Se faz sentido, se não faz sentido. Não é? Então, graças ao exterior, se houver espaço para trabalhar comigo próprio, tudo aquilo que a vida me traz, posso transformar o desafio como uma oportunidade de aprofundar-me sobre mim próprio. E estamos em quarentena, estamos num período de renascimentos. Para que eventualmente, quanto mais consciente eu esteja das minhas facetas internas, das minhas características, mais facilidade eu tenho de operar sobre elas. E eventualmente até de fazer uma cirurgia. Remover cataratas. E nós por vezes estamos com a nossa visão cheia de cataratas. Lá está o tal espelho, a nossa percepção. Nesse sentido, eu ter colocado como título o medo como espelho do eu. Porque a experiência do medo é interna. Sim, podem existir desafios que de alguma forma me confrontam e que me mostram a necessidade de eu assegurar a sobrevivência do corpo. E coloco-me num estado de alerta. Já dei este exemplo várias vezes em sessões de yoga, não é? Se eu for a passar numa estrada, numa passadeira, está o sinal verde para peões e tudo, e se eu atravessar, mas se vem um carro desgovernado, a pensar sei lá em quê, nem sequer respeita o semáforo, e de repente tenta travar a fundo e os pneus começam a chiar e eu ouço o som e eu, se não sentir a adrenalina do medo, não é? Eu tendo a não reagir, a dar um passo para trás para não ser atropelado. O medo, em dose certa, ajuda a que o corpo se mantenha. Não é? Mas quando o estado do medo se perpetua demasiado tempo no tempo, então esse medo pode se tornar compulsivo, pode se tornar uma normalidade, pode se tornar um hábito com tudo aquilo que esse hábito implica no nosso estado de at ease, em paz. Porque se nós tendermos a colocarmos sempre o foco daquilo que nos deve mover ou guiar fora de nós, de acordo com aquilo que o vento me traz, assim eu logo vejo como vou lidar com a situação. Logo vejo. Nós iremos estar sempre a empurrar com a barriga para depois algo que é sempre agora que nós podemos fazer. Mas nós não tendendo a ter tempo para fazer algo sobre nós agora. E agora é tempo de reconhecermos tempo para ter tempo, de ser tempo. Não só, mas também. Porque somos tempo. E tudo aquilo que nós somos, de alguma forma, é tempo e energia. E o tempo está a passar. Quando no fundo não é o tempo que está a passar, é a vida que está a passar. E esta situação, nesse sentido, é uma oportunidade de nós percebermos o que estamos nós a fazer da vida que somos, não a vida que temos. Porque é a vida que temos que nos está a confrontar com as nossas sombras, com os nossos medos. É a vida que somos. Porque a vida que pensávamos que tínhamos, esta situação está-nos a mostrar que os alicerces, se calhar, não eram tão profundos quanto isso. Nós pensamos que temos uma vida. E às vezes vêm os ventos da vida e mostram-nos o quão efêmeras são essas vidas que nós guardamos nos bolsos e que andamos por aí a passear.
Sadhguru costuma, por vezes, dizer uma história, contar um conto, que é o Josefino, vamos dar o nome a Josefino, a este personagem, é um homem que gosta muito de beber, tem uma queda para a bebida. Então, uma vez por semana ou duas vezes por semana, ele tende a sair de casa e ir para o bar beber umas bebidas, apesar da mulher não gostar nada disso. Então houve uma tarde que ele saiu de casa, foi até ao bar, mas prometeu à esposa que não se iria demorar, que era uma coisa rápida, que brevemente iria estar em casa. E sim, o Josefino foi até ao bar, confortável, a assobiar, ok, mas hoje vou-me despachar, vai ser só mesmo uma bebida e vou chegar cedo a casa. Então chegou ao bar, bebeu uma bebida, soube-lhe bem, e ok, só mais uma não faz mal, só mais uma, rápido, mais uma bebida. Depois mais uma. E depois mais uma, chegaram entretanto uns amigos e tal, também se entreteu a ver um programa que estava a dar, já cada vez mais alegre, mais bem disposto, mais solto, mais uma, e o tempo foi passando, até que quando ele olhou para o relógio, ei, 3 da manhã, tenho que me ir embora. E assim o Josefino saiu do bar. O bar já a querer fechar e ali a prolongar um pouco mais para dar bebidas ao Josefino. E o Josefino, na viagem a pé para casa, descobriu que a Terra gira. E em vez do caminho ser direito, então uma viagem que a pé, em vez de ser 10 minutos, foi uma eternidade, não é? Para além disso, durante o caminho, o Josefino tropeçou num roseiral. Caiu num roseiral, encheu-se de espinhos, a cara ficou uma desgraça, cheio de sangue, arranhado e tudo isso. Mas ele lá se conseguiu recompor, a cambalear, todo arranhado, feito uma catástrofe, não é? Lá chegou à porta de casa, ali mais uma eternidade, encontrar as chaves, encontrar a chave certa para encontrar aquele buraco que não para de se mexer porque a terra está a rodar. Abriu a porta, lá conseguiu subir as escadas e ele não podia deitar-se naquele estado. Foi à casa de banho, arranjar-se com pence e tudo para disfarçar, para tentar de alguma forma não sujar pelo menos a almofada onde estava a esposa. Lá conseguiu, foi-se deitar. No dia seguinte, ele acorda a ser puxado por uma orelha. A esposa agarrou nele, tirou-o da cama, levou-o para a casa de banho e diz: podes-me explicar o que é que estes pensos estão todos aqui a fazer no espelho? Nós tendemos a colocar fora, apontar fora, não é? Os nossos remédios. E esta história mostra-nos que realmente é importante nós trabalharmos sobre isto, sobre este espelho, sobre este ser. Não é? Porque enquanto nós não o fizermos, iremos estar sempre, constantemente, a tender a estar numa rotunda. E quando estes desafios mexem connosco nestas alturas, é importante haver a habilidade para respondermos. Apesar de, sim, sentirmos medo. E é humano sentirmos medo, todos nós sentimos medo, todos nós temos os nossos medos, não é? Mas a questão é, quão espaço há em nós para, desde esse espaço, lidarmos com aquilo que a situação nos está a pedir, não é? Porque por vezes, se não fossem estas oportunidades, nós não tínhamos oportunidade para olharmos para aspectos de nós próprios, que até então, se não fossem estas circunstâncias, passavam despercebidas. Então, estas situações podem ser autênticas bombas, autênticos despertadores. Assim, cada um de nós tenha essa capacidade para se ver a si, aceitando a situação, não é? O que é que o coronavírus tem para mostrar? Como é que eu me estou a relacionar com o coronavírus? Qual é que é o significado que eu lhe estou a atribuir?
Porque eu irei tender a ver a situação não como ela é, mas como eu estou a assimilá-la, como eu estou a processá-la, de acordo com o meu espelho está a percebê-la e desde aí tende a levar-me a reagir. Então, temos mais tempo, temos mais energia disponível para que, de alguma forma, nós possamos perceber as nossas sombras, perceber os nossos próprios espelhos, o espelho do eu. Mas quem sou eu? Quem é esse eu? Porque aproveitando este período de quarentena, né, quem faça esse trabalho sobre si próprio vai renascer para uma forma diferente de se relacionar com o exterior, porque em primeiro lugar renasceu dentro de si para uma forma diferente de se relacionar consigo próprio, trabalhando sobre o seu espelho. E sim, há tempo para tudo. Há tempo para termos o espelho voltado para nós, quando estamos, por exemplo, a meditar, a trabalhar sobre nós, com um objetivo específico, seja ele qual for. Ok? Depois também há um tempo de voltarmos o espelho para o exterior, abrirmos os olhos e vermos. Mas num estado, por que não, meditativo. Porque afinal a meditação não é tanto aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que nós somos. Meditação é o espaço disponível em nós para desde aí termos uma experiência humana. Isso é meditação. E aquilo que nós costumamos fazer quando nós tendemos a querer sentir algo dentro de nós, o que é que nós fazemos com os nossos sentidos? Ou melhor, com um dos sentidos, é fechar logo as pálpebras dos olhos. Fechando as pálpebras dos olhos. Para nós meditar, a nível sensorial, é fechar as lentes da câmara e olhar para nós. Mas porquê é que nós não poderemos estar conscientes de nós, mas com as pálpebras abertas? Onde é que está a diferença? A nível humano, a visão é o sentido que tende a ter mais impacto na dinâmica com que nós nos relacionamos com a vida. E daí, as experiências que nos são mais prazerosas, agradáveis, nós tendemos a fechar os olhos para que haja uma capacidade de sentir com mais profundidade, com mais foco. Não é? Mas onde é que está a diferença? À luz deste reconhecimento, qual é que é a diferença entre estar com as pálpebras fechadas ou com elas abertas? É claro que se o meu espelho interno tender a estar corrupto ou corrompível por situações externas que são para esse espelho importantes, essas situações vão tender a jogar ping-pong com o meu espelho. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Mas de repente o Covid-19 ou o coronavírus faz com que tudo isto que me está a entreter deixe de estar presente. E eu sou obrigado pela OMS, pela Direção-Geral de Saúde, para me recolher e passar mais tempo comigo. Não necessariamente em solidão, mas em solitude. Quem tem, de alguma forma, esse espaço em si para se acolher e para se trabalhar consigo próprio. Então, nesse sentido, o medo pode ser um grande conselheiro. E talvez o pior medo seja o medo do medo. Mas se nós, desde um estado meditativo, um estado neutro, nos relacionarmos com essa sensação, talvez ela tenha algo para nos ensinar, algo para nos mostrar. E apesar do medo, nós termos uma atitude que não deriva do medo exclusivamente, mas deriva desde um estado de ser que inclui o medo, compreende o medo, respeita o direito que ele tem para lá estar, mas responde desde uma profundidade diferente. Não é?
Os temas que vocês tinham colocado na sondagem, portanto, se me recordo, era o efeito espelho. E neste sentido, o espelho do espelho, da minha perspectiva e à luz desta partilha, é o espelho de nós. Como é que está o nosso espelho? Por primeiro, colocarmos foco no espelho que nós temos connosco. E depois sim, vermos como é que está, qual é que é a influência que o outro ou que a situação tem para comigo. Primeiro colocarmos o foco no nosso espelho. Deixarmos de estarmos tão dispersos a apontar para fora, a colocar fora os pensos. Não, vamos colocar em nós os pensos. E talvez possamos descobrir que não são necessários pensos. Deixar, se calhar, que haja uma porosidade de comunicação entre o interior e o exterior para que haja renovação de energia. É? Permitir que as emoções aflorem, permitir que, caso venha uma emoção do nada, que faça sentir uma lágrima, permitir que a lágrima escorra, permitir que haja um sorriso, permitir que haja uma memória que agora tem espaço para vir à tona, em vez de estar recalcada, tirar a mão, haver espaço para que essa memória ou essa imagem do passado possa vir à tona e ver o que é que ela tem para nos mostrar aqui e agora, neste momento. Porque enquanto essas memórias não vierem à tona, nós vamos sentir a tensão de a manter sufocada. E à superfície nós sentimos uma tensão, sentimos que há algo que está a faltar. Não sabemos muito bem o quê? Porque estamos até muito entretidos com o exterior. Agora estamos connosco, a permitir-nos estudar, investigar, praticar um dos ramos do yoga, pratyahara, introspeção da atenção, recolhimento dos sentidos. Em vez da atenção ou da mente estar dispersa, está concentrada. E o que é que fazes tu agora com ela? Voltas o espelho para ti. E vês-te a ti. Vês as tuas sombras, se é que elas existem. E o que é que são as sombras? São aqueles aspectos que nós tendemos a querer reconhecer que os temos, por exemplo. Mas que, no entanto, vemos à nossa volta. Então, portanto, tínhamos o efeito espelho, tínhamos o medo de falhar. O efeito espelho foi a Marta que colocou, tal como depois nos comentários da partilha de hoje, mas eu não percebo muito bem, não entendo ou não compreendo bem isso que tu disseste. Quem é que espelha quem? Sou eu que me vejo nos outros? Não é? E lá está, primeiro colocar o foco aqui. E depois ver, porque se nós não colocarmos foco primeiro aqui, nós vamos estar a tender a ver o que está à nossa volta de acordo com os nossos prejuízos, os nossos pré-juízos. Isso não é sermos egoístas, voltarmos para nós. Se calhar mais egoísta é nós estarmos a ver-nos a nós nos outros. Que queremos que os outros ou que a vida seja como nós a estamos a querer pintar. Mas na vida nada vai ser, ok? Ou muita coisa não vai ser como nós esperamos que ela seja. E está tudo bem, e é bom que seja assim, para que cada um de nós possa ter um espaço para se adaptar, para se moldar. Então, tínhamos o efeito espelho, tínhamos, se me recordo, a sombra. Ok. E vivemos num mundo dual. E quer queiramos, quer não, por muito que nós tendemos a fugir à sombra, ela persegue-nos. Quanto mais nós fugimos, mais cansados ficamos. Quanto mais tememos a sombra, mais a sombra se insufla. Mas se nós caminharmos voltados para o sol, a sombra está atrás de nós, mas volta-te para o sol. Percebendo a sombra, vivemos num mundo dual. Este corpo é este corpo, esse corpo é esse corpo. Esta mente é esta mente, essa mente é essa mente. A questão é quão disponíveis estamos nós para trabalharmos sobre esta individualidade. Porque de acordo com as nossas crenças, assim nós construímos os nossos pensamentos. De acordo com os nossos pensamentos, assim as nossas ações.
conforme as nossas ações, assim o nosso destino. Tal como diz o Bhagavad Gita. Esse grande texto yógico. Os ensinamentos de Arjuna e de Krishna. E Arjuna, nesse sentido, assume o papel daquele que está num campo de batalha e não sabe muito bem como se colocar no campo de batalha, porque não quer lutar contra pessoas que lhe são queridas no outro lado do campo de batalha. E no outro lado está Krishna, essa mente neutra, transparente, esse aspecto sagrado, profundo, que é o próprio Arjuna. Se ele não está consciente da sua real identidade, não é? Ele tem que trabalhar sobre si, sobre esse campo de batalha interno. Então, sombra, efeito espelho. Depois tínhamos também, creio que foi o Rui que colocou medo. Medo de falhar. O que fazer? Medo de falhar para com o quê? Não é? Porque às vezes nós falharmos é uma tremenda bênção, porque falhando há espaço para algo diferente nos ser revelado, se calhar um caminho mais alinhado com aquilo que a vida tem designado para nós. E como é que nós podemos falhar sequer? Nós somos vida. Como é que a vida pode falhar? Aquilo que eventualmente pode falhar é a nossa ideia que nós criamos para com a vida. A vida que somos, como pode falhar? Aquilo que nós essencialmente somos, como pode falhar? Mas uma vez mais, lá está, se o nosso espelho está muito exigente ou se está muito inflexível, irá tender a disparar certo tipo de dúvidas, de questões, de apegos a deixar de ser esta forma para deixar de ser uma forma diferente. E é normal que venham dúvidas, questões, e neste tipo de situações tão intensas, não é? Que mexem com tantos alicerces na nossa estrutura, não é? É natural que surjam os medos. Mas o medo de falhar depois em relação a quê, não é? É importante nós trabalharmos sobre nós para percebermos pontos cegos que se calhar até então nós não víamos que estavam presentes em nós. E nós tendemos a sofrer sobre aquilo que nós não estamos conscientes que temos. Mais um conto do Sadhguru. Há muitos tempos atrás, nos países nórdicos, na altura dos vikings, um soldado, um viking, chegou à sua terra natal após uma longa expedição, foi ao bar a pedir uma bebida e lá o empregado atrás do bar disse: "Oh, tu, há quanto tempo não te via? Estás bem?" "Sim, graças a Deus está tudo bem. A vida está a fluir-se. Uns dias bons, outros dias menos bons, mas olha, está a acontecer. Fico feliz de saber assim. Mas olha, o que é que te aconteceu à tua perna? Estás aí com uma perna de pau?" E o rapaz disse: "Olha, isto foi um dia numa expedição. Estávamos a lutar contra outra embarcação e uma bola de canhão saiu disparada do outro barco, acertou no nosso barco e olha, perdi esta perna. Mas o serralheiro lá do sítio desenrascou-me aqui esta perna de madeira e até me estou a safar bem com ela." O empregado do balcão disse: está bem, mas e olha, esse gancho que tens aí no braço, como é que isso aconteceu?" Isto foi um dia no meu barco a treinar com um amigo meu com a espada. Ele, sem querer, com a espada cortou-me o braço. Mas tudo bem. O ferreiro do navio
desenrascou-me este gancho e olha que até me dá bastante jeito. O empregado atrás do balcão. Epá, isso é muita coisa junta. Mas olha, e já agora, aí essa pala no olho, o que é que aconteceu? Porquê é que tens a pala? Isto foi um dia que eu olhei para cima e uma cagadela de um pássaro acertou-me no olho. E o empregado disse: O quê? Uma cagadela de um pássaro fez-te isso? Não pode ser. Não, é que eu ainda me estava a habituar à ideia de ter o gancho. Então, nós tendemos a sofrer aquilo que nós não temos consciência que está a acontecer nos nossos hábitos. Tal como com este Covid-19 nos é dito para nós colocarmos poucas vezes as mãos no rosto e nós às vezes damos-nos conta de quão fácil é, sem nos apercebermos, termos as mãos no rosto. Não é? Mas quando de repente a vida nos coloca um lembrete, ei, atenção, não é? Nós somos convidados a estarmos num estado de alerta. Espera lá. Num estado meditativo. Menos compulsivo, mas mais neutro. E assim nos é pedido no trabalho interior. Nós estarmos num estado mais meditativo, de mais atenção a nós próprios, à presença em nós, para que desde a presença nós possamos perceber a pessoa em nós. Porque nós tendemos a viver a vida desde a pessoa, as nossas características. E neste momento é pedido e exigido à pessoa para estar quieta em casa. Como é que a pessoa está em casa? Como é que está a pessoa em casa? Não em casa, mas como é que está a pessoa aqui? Está tornada consciente? Ou somos nós a pessoa? E a pessoa está à procura de uma solução? Será a pessoa um ladrão disfarçado de polícia à procura do ladrão? E é esse tipo de trabalho que vai fazer com que a nossa mente, o nosso espelho, para além de estar plano, voltado para nós, porque estamos agora a olhar para nós, se possa desembaciar. Para que nós nos possamos ver, mergulhar na nossa mais profundidade e nesse mergulho, se calhar percebermos paixões, sonhos, que se calhar em pequeno sempre tivemos, mas de acordo com o exterior, foram ficando lá no fundo, à espera de serem reencontrados. Se calhar valores e sonhos mais alinhados com o nosso eu mais profundo, mais autêntico, mais transparente, para que desde estes momentos das nossas vidas possamos, desde esses valores, esses sonhos, colocá-los em prática no aqui e no agora, de acordo com aquilo que possamos ou não fazer. Não é? Ou então, enriquecer ainda mais aquilo que nós já somos, mas com esses atributos, com essas qualidades, que graças ao mergulho interno, não é? Nós nos permitimos reconhecer e colocar em prática. Então, nesse sentido, o medo funciona como um espelho. Um espelho de como é que eu me estou a perceber em mim. O que é que o medo me está a mostrar? Qual é o eu? Qual é que é o aspecto daquilo que eu sou que está a dialogar e a jogar ping-pong com esse medo? Para que de alguma forma esse eu seja por mim percebido como um estágio de um eu mais profundo. E a partir do momento que eu me permito cair em mim, numa dimensão mais profunda de mim, isto continua aqui, este eu, mas se calhar deixa de ter o mesmo efeito sobre o meu estado de atenção. E a partir daqui eu possa trabalhar sobre isto.
até que isto se dissolve. E eu esteja a operar desde um estado de consciência de mim mesmo diferente. E a partir daí trabalho com aquilo que me rodeia. Não é? Há uma frase de uma escritora norte-americana, muitos de vocês devem conhecer, a Marianne Williamson. Agora não me recordo muito bem como é que é a frase, mas essa frase diz: o nosso maior medo não é o de não sermos capazes, mas é o de sermos muito mais do que aquilo que nós pensamos ser. Aquilo que nos assusta não são as nossas sombras, mas é aquilo que realmente nós somos, a nossa luz. É isso que nos assusta. Que assusta este eu. Porque este eu sabe que uma vez que essa luz tenha espaço para brilhar, este eu desaparece. Portanto, é natural que este eu sinta medo. Porque lá no fundo ele sabe que ele não é real. Ele tem um prazo. Seja a vida, o tempo, a mostrar o prazo, ou então ele próprio cair em si, olhar para o sol em si, para a luz em si. E desde essa luz, atravessar esse eu. Não é? Sem o rejeitar, okay? Mas compreendendo-o desde esse estado meditativo, compassivo, neutro em nós, percebermos que a ideia desse eu era apenas isso, apenas uma ideia. De novo, o trabalho sobre nós próprios é fundamental. Porque de acordo com os frutos que esse trabalho tenha já gerado em nós, assim nós iremos tender a ver os outros e tudo aquilo que nos rodeia. Não é? O macaco, na sua ânsia de salvar um peixe que vê na água e pensa que está a afogar-se na água e que o tira da água e coloca-o no chão, pode ter um efeito desastroso para o peixe. Não é? Então, cada um de nós é uma individualidade, é um momento. Sendo que na essência, sim, há toda uma energia só, somos um, mas na prática, aqui na Terra, estamos na dualidade. Eu, tu, dia, noite, medo e o outro lado. Exuberância ou prazer, seja o que for. Não é? Então, aquilo que há a fazer é, no meio da dualidade, da aparente separação, nós não nos separarmos de nós próprios. Estarmos conscientes do nosso centro. E a partir daí relacionarmos-nos. Respeitando também o livre-arbítrio e o momento dos outros. Deixem-me ver o que é que vocês colocaram como perguntas.